A Marvel acabou de lançar um filme de anti-heróis, ou pelo menos é isso que as pessoas estão dizendo. Ao falar de anti-heróis, quase sempre pensamos em Punisher ou Venom. Ou seja, personagens que cometem ações moralmente corretas, como deter o crime, mas através de métodos extremamente violentos ou usando força letal. No entanto, não tenho certeza se os Thunderbolts têm o mesmo nível de violência diária do Punisher. Acredito que os consideramos anti-heróis por se tratar de uma equipe de pessoas que erraram no passado. Eles têm um arco narrativo de redenção. E porque entendemos que alguns deles não querem ser heróis, mas as circunstâncias os levam a fazer atos heróicos, o que é diferente. Isso significa que há muitas características que vinculamos aos anti-heróis, desde os métodos até as motivações. Mas eis algo que talvez não tenha pensado. Normalmente acreditamos que um anti-herói deve ser muito sombrio, pois é uma alternativa aos heróis clássicos brilhantes. Mas na verdade Steven Universe e até o Chapolin Colorado também poderiam ser considerados anti-heróis. Porque cada um deles quebra o que pensamos que um herói deve ser, o que nos diz que há muitos tipos de anti-heróis. Vamos falar sobre os 5 tipos de anti-heróis neste vídeo. O que define um anti-herói? Quais são esses 5 tipos? E como diferentes personagens do filme Thunderbolts representam diferentes tipos de anti-heróis? Vale ressaltar que este vídeo não contém spoilers do filme. Thunderbolts, bem-vindo ao Geek Beats, pequenas doses de cultura, vitamina geek para a mente. Hoje falaremos sobre os Thunderbolts e os 5 tipos de anti-heróis. O que é um anti-herói? É um personagem que rompe com as características geralmente atribuídas a heróis estereotipados como Superman ou Capitão América. Aqueles que têm uma moral inabalável, um senso de dever e uma motivação profundamente altruísta. Nos anti-heróis é diferente porque costumam ter motivações mais egoístas, métodos mais violentos e muitas vezes não querem ser tomados como símbolo ou ser considerados heróis. Um exemplo claro disso é visto no personagem Punisher, que em histórias como Bem-vindo de Volta a Frank, confronta um grupo de anti-heróis que o veem como líder e inspiração. Algo similar ao que vimos na série Daredevil Born Again, quando ele enfrenta os policiais. Vi um vídeo sobre isso no Instagram nesta semana, me siga por lá. Embora os anti-heróis pareçam algo novo, existem exemplos desse tipo de personagem desde a literatura clássica. Tal é o caso de Don Quixote, que é uma sátira dos bravos, fortes e invencíveis cavaleiros dos relatos de sua época. Trata-se de um personagem que enfrenta absurdamente moinhos de vento e parece viver em uma ilusão. Apesar de sua loucura, há uma busca genuína por justiça. Este personagem nos ensina 2 lições importantes sobre anti-heróis. Apesar de pensarmos que um anti-herói deve ser um personagem sombrio para romper com o conceito clássico de heroísmo, isso não é sempre necessário. A realidade é que também pode ser um personagem mais cômico ou leve que um herói tradicional. O segundo ponto que Don Quixote nos mostra é que esses personagens podem ser os heróis de sua própria história. Mas se olharmos de fora, percebemos que eles podem estar imersos em uma ilusão do que a justiça é algo que vemos muito frequentemente através dos anti-heróis nos quadrinhos, já que temos claro o conceito geral de anti-herói. Vamos ver os 5 tipos de anti-heróis encontrados na história, do mais leve ao mais sombrio. O primeiro tipo é o anti-herói clássico, personagens que desafiam nossa percepção do que um herói deve ser. Ou seja, é um personagem que faz o bem, mas se afasta da maneira como normalmente vemos os heróis. Personagens como Steven Universe, que não é um bom lutador, estão em contato com seus sentimentos e possuem poderes mais defensivos. Também podemos falar do Chapolin Colorado, que não é lá muito forte ou inteligente. Entretanto, não posso negar que ambos agem heroicamente. Eles não se parecem com a imagem que temos de um herói. Em seguida, temos o anti-herói relutante, como os Guardiões da Galáxia em seu filme inicial, que realmente não estavam interessados em ser heróis e preferiam se manter mais à margem das situações que não tinham nada a ver com eles. Mas que, se vem uma injustiça e não há mais ninguém por perto, se sentem obrigados a intervir. Podemos mencionar também o velho Logan, versão de Wolverine que inicia a história aposentado, morando com a família e relutante em usar suas garras. Mas as circunstâncias o obrigam a seguir outro caminho, mais adiante no Condor. Depois, há o tipo de anti-herói em que geralmente pensamos quando falamos do tema, o herói sem escrúpulos. É um personagem que costuma ter uma visão distorcida do que é a justiça e como alcançá-la. Personagens como Punisher, Deadpool ou Venom se encaixam aqui, pois costumam combater o crime com ações extremamente violentas, diferenciando-os de outros heróis. Como visto no quadrinho Guerra Civil, o Capitão América ataca brutalmente o Punisher por ter assassinado alguns super-vilões. Apesar do próprio Capitão América e seus aliados também serem criminosos durante os eventos deste quadrinho. O exemplo de Guerra Civil é interessante, porque mesmo em uma história onde o Capitão América é um criminoso e fugitivo, continuamos a vê-lo como um herói com características diferentes das do Justiceiro. Depois temos o vilão heróico, personagens que não têm nenhum problema em cometer atos repreensíveis ou ilegais, como roubar ou matar.
mas ocasionalmente se envolvem em circunstâncias que os levam a fazer o que é certo, como algumas versões da Harley Quinn. E finalmente temos o falso herói, que na verdade é um vilão que acaba sendo o protagonista de sua história. Portanto, nós espectadores criamos empatia com eles, pois vivenciamos a história por meio de suas perspectivas. Por isso, muitas vezes entendemos bem por que eles agem de certa maneira, e até mesmo concordamos e os idolatramos em várias ocasiões. Vale ressaltar que um personagem pode ter elementos de vários tipos de anti-heróis, e isso muda de acordo com a versão e o escritor. Acredito que um quadrinho dos Thunderbolts nos ajudou a entender bem os dois últimos tipos de anti-heróis. Como vimos, nem todos os anti-heróis são iguais. Isso é o que a série Thunderbolts de Warren Ellis nos mostra. Por um lado, temos personagens como Songbird, uma criminosa condenada que tenta minimizar os estragos causados pela equipe. Ela se preocupa com a população, o que a torna uma vilã heróica. Por outro lado, temos casos como Venom, de Matt Gargan, que busca fama e vender os direitos de sua vida. Bullseye, que cumpre missões para saciar sua necessidade de violência, ou Norman Osborn, cuja motivação central é o poder. Eles são heróis falsos, pois a história dos Thunderbolts não é contada pelo ponto de vista deles. Eles são celebrados pela população do seu país, apesar de suas motivações e métodos se distanciarem do verdadeiro heroísmo. Este quadrinho apresenta uma dinâmica interessante entre os personagens, sendo um ótimo ponto de partida considerando o recente lançamento do filme Thunderbolts. E está disponível através da Panini. Agora que sabemos o que são anti-heróis e seus tipos, vamos falar dos personagens vistos no filme Thunderbolts. Antes de mais nada, devemos nos questionar: os Thunderbolts são heróis ou anti-heróis? Depende se considerarmos que um anti-herói é um personagem que não possui as características típicas de um herói. Entende por que a maioria considera esses personagens anti-heróis? Um tema central e recorrente nesses personagens é que todos têm um passado turbulento, do qual querem escapar. É necessário ressaltar que muitos deles não tinham controle sobre suas ações, e Helena foi manipulada pela Sala Vermelha, já Bucky pela Hydra. Um herói clássico não pode cometer atos tão malignos quanto os que eles cometeram. Mas devemos questionar se alguém mentalmente controlado é responsável por seus atos. Porque, segundo filósofos como Kant, a vontade tem um papel fundamental nesta questão. Ou seja, uma pessoa sob controle mental realmente não pode ser responsável por seus atos, não importa o que Tony Stark pense. Se desconsiderarmos as ações malignas que Helena ou Bucky cometeram enquanto controlados, para alguns eles podem parecer mais heróis do que anti-heróis. E Helena dedicou anos de sua vida para libertar as viúvas negras do controle mental. Apesar dela parecer mais uma heroína relutante, Bucky de fato realizou diversos atos heróicos. Porém, há outro fator envolvido. Embora não estivessem cientes, o peso do passado está presente. Esses personagens carregam uma culpa profunda e uma necessidade de redenção que não é vista nos heróis clássicos. E é por isso que acabamos associando-os mais com os anti-heróis. Talvez não tanto porque os culpamos por suas ações passadas, mas porque essa escuridão inerente neles nos faz separá-los do que geralmente pensamos que os heróis devem ser. O que você acha de Bucky e Helena? Heróis ou anti-heróis? Neste caso, sinto que Helena seria considerada uma heroína. Relutante, mas ajuda quando sente que é sua responsabilidade. Enquanto Bucky é um anti-herói clássico, porque faz o bem e de uma maneira bastante clássica, mas tem características emocionais mais escuras que não relacionamos normalmente com os heróis. Outros integrantes da equipe trazem dinâmicas distintas. Regi toda a minha vida pelos seus mandatos, dediquei minha vida aos seus mandatos. Embora John Walker não tenha sido controlado mentalmente como Bucky ou Helena, seu grande crime foi cometido sob a influência do soro do super soldado, que amplificava suas emoções. Por outro lado, Red Guardian não foi controlado mentalmente, mas acreditava cegamente nos ideais comunistas da União Soviética. Oh, que fofo! O interessante é que ambos acreditavam estar servindo seu país. Eu apenas cumpri o que me foi ordenado. O que diferencia Steve Rogers deles, então? Steve também foi um símbolo nacional que lutou por seu país. Mas a grande diferença está em que Steve tem um código moral muito claro que sempre colocava acima de tudo, inclusive acima da lei do seu país. Como visto em Guerra Civil, John Walker seguiu ordens sem questionar os métodos e propósitos do exército. E honestamente, se ele é meio bobo, enquanto o Guardião Vermelho, apesar de ser uma pessoa que buscava o bem e sentia satisfação em ajudar as pessoas, agia motivado por uma profunda necessidade de validação externa. Algo que também não vemos em Steve Rogers, traços que os colocam do lado dos anti-heróis. John Walker pode ser um herói sem escrúpulos ou um anti-herói clássico, mas o Guardião Vermelho definitivamente é um anti-herói clássico. Ghost também se encaixaria como heroína relutante, mas me diga nos comentários, em qual categoria você colocaria cada membro? Sentry é um caso interessante, pois apesar de suas características derivarem de personagens como Superman, também vemos uma escuridão nele, motivações e métodos que o afastam do heroísmo clássico.
Não posso falar muito sobre ele por causa dos spoilers, mas em breve haverá um vídeo especificamente sobre Sentry para que você se inscreva. Mas pra mim, o mais interessante do filme Thunderbolts é que me deixou com a sensação de que o heroísmo está mudando. Além da superfície, onde seus personagens têm arcos de redenção, Thunderbolts nos apresentou uma geração pós-pandêmica com dificuldades para se conectar e se relacionar com os outros, e sentem um enorme vazio interior que tentam preencher diariamente. Dessa maneira, seu heroísmo não se reflete apenas quando lutam contra grandes ameaças mundiais, mas em suas batalhas cotidianas, onde enfrentam inimigos internos e pessoais. Uma luta com a qual todos podemos nos identificar, algo incomum em heróis clássicos. O escudo do Capitão América pode ser um símbolo de uma época que já passou. Figuras heróicas e inatingíveis que hoje lutam para se conectar com as novas gerações. Portanto, os Thunderbolts, com todos os seus defeitos, nos fazem questionar se os anti-heróis são as novas figuras heróicas do mundo atual. Se você gostou deste vídeo e quer continuar falando sobre anti-heróis e anti-vilões, que é um conceito diferente, deixo você com esses outros vídeos que também podem te interessar. E lembre-se que você pode usar os quadrinhos que usei como exemplo no catálogo da Panini. Por hoje é só. Sou Geek Orientador, o Monitor Geek. Continue vendo além do óbvio.